Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Silvio Navarro, comentarista da Rede TV e editor da revista Oeste. Fábio Zanini, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. E Vitor Brown, apresentador do programa Os Pingos dos Is, aqui da Jovem Pan. Nesta noite, o Direto ao Ponto entrevista o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten é deputado federal, formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política e Jornalismo. Aos 18 anos, foi eleito vereador no município gaúcho de Dois Irmãos pelo Partido Progressista. Depois de se candidatar a deputado estadual por 3 vezes, conquistou o eleitorado, se tornando o parlamentar mais jovem do Palácio Farroupilha na Assembleia Gaúcha. Em 2018, deixou o PP para concorrer à Câmara dos Deputados pelo Partido Novo, sendo eleito na onda de renovação política. Entre as propostas feitas por Marcel Van Hatten estão o aumento de pena para crimes de corrupção na pandemia e mudança na lei da impunidade parlamentar. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer recebê-lo aqui para uma conversa tete a tete, né? Já conversamos bastante aí, mas quase sempre à distância. Eu também queria informar que o deputado que vai participar, provavelmente vai participar de uma votação hoje. Queria até pedir que você explicasse do que se trata. E aí a gente interrompe o programa e vocês verão o deputado votando ao vivo. O que é que está em votação, deputado? Boa noite, Augusto. Prazer, privilégio estar com você presencialmente aqui. Boa noite também à bancada, ao Silvio, ao Vitor, à Patrícia, ao Fábio. Satisfação mesmo estar aqui no ar com vocês. Nós tivemos o agendamento dessa sessão, convocação dessa sessão para a noite de segunda-feira, algo que não tem sido comum nesse momento, e porque as sessões normalmente são de terça a quinta-feira, para tratar da medida provisória 1006. Ela já foi aprovada no plenário, já votamos ela. Ela trata do crédito consignado, do aumento de 35% para 40% do limite do valor do benefício do INSS que os aposentados podem utilizar para obter crédito consignado até o final de 2020, agora foi prorrogado, obviamente, até o final de 2022, já que 2020 já passou, ficou no passado e as pessoas ainda estão precisando de acesso ao crédito. Pode ser que haja algum destaque ainda em apreciação no plenário da Câmara e, para isso, vou utilizar o meu celular aqui para votar pelo sistema Infoleg. Está tudo já tranquilo, tudo dominado. Nós já sabemos o posicionamento do Novo, ele é muito coerente, então só preciso votar sim ou não, a depender do destaque que precise do meu voto nominal. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta pouco surpreendente, né? Acho que todos vocês fariam também. Como é que você recebeu a notícia de que os processos que envolvem o ex-presidente Lula foram anulados pelo ministro do Supremo, Edson Fachin? Com muita indignação. Indignação, tristeza, preocupação pelo futuro do país. Nós temos uma democracia recente ainda. Aliás, a regra no Brasil foram períodos autoritários e não democracias, períodos democráticos, perdão. E desde 2013, quando o povo começou a ir às ruas e combater, de fato, né, a corrupção vocalmente, a gente viu uma mudança muito grande com a evolução da Operação Lava Jato e assim por diante, né? Começou em 2014. E agora essa anulação das condenações do Lula, elas acabam deixando para a sociedade brasileira um recado de que o crime pode compensar sim, porque não faltaram crimes pelos quais ele fosse condenado. A esperança é que o plenário do STF possa reverter, é difícil ter esperança no STF hoje, mas há a possibilidade de recurso, ou que o Lula
seja condenado em outros processos que ainda estão em andamento e, de novo, crimes não faltam para isso, para que ele não possa concorrer, de fato, na próxima eleição. Patrícia. Prazer tê-lo aqui e Boa noite, estar aqui Patrícia. também com o senhor. A gente sabe que esse é o tema do dia, né? E até o senhor fez um post no Instagram mencionando justamente essa sua indignação e também colocando um ponto sobre o fim, que isso poderia significar o fim do combate à corrupção no Brasil. Essa decisão é realmente o fim da Lava Jato, o fim do combate à corrupção que o senhor tanto lutou no processo eleitoral, da sua eleição? Eu não diria que é o fim do combate à corrupção, mas é um revés muito importante, você tem toda a razão. Nós já vimos uma série de outros fatos acontecendo nos últimos tempos que nos levam a ter, assim, preocupação quanto aos rumos do combate à corrupção no Brasil, né? Nós estamos lá na Câmara dos Deputados, os deputados do Novo e outros deputados interessados no combate à corrupção, tratando de temas que evitem mais retrocessos, mas muitas vezes nós vemos que a nossa defesa lá é insuficiente perto do tamanho do acordo que foi gerado em Brasília nos últimos tempos. E aí eu falo desde o fim da prisão em segunda instância, né, que o STF acabou por estreita margem de 6-5 decidindo, o que não só beneficiou o Lula, mas ele era o principal beneficiário, que também é um absurdo, né? Uma pessoa ser o principal beneficiário e isso atingir todo o sistema jurídico brasileiro e libertar tantas pessoas que deveriam estar atrás das grades. Depois houve a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República pelo presidente atual, Jair Bolsonaro, né? E que acabou encerrando a Operação Lava Jato por meio da sua caneta. E a nomeação de Cássio Nunes Marques, que também foi feito pela caneta do presidente Bolsonaro. Nós fizemos um abaixo-assinado para tentar evitar até o último momento, inclusive que o Senado aprovasse essa sabatina, um abençoado pelo Centrão e pelo PT, e que nas suas manifestações mais recentes tem deixado claro que também está disposto a enterrar a Lava Jato. Então esse grande acordo em Brasília para enterrar a Lava Jato e acabar com o excelente trabalho que o juiz Sérgio Moro, outros juízes, né, seja da instância dele, seja de tribunais superiores, a Procuradoria, os promotores, enfim, Polícia Federal fizeram esse grande acordo para enterrar essa operação, precisa ser denunciado dia após dia e nós lá na Câmara dos Deputados estamos cumprindo esse nosso papel. Silvio Navarro. Deputado, eu concordo com o senhor também de que um condenado em todas as instâncias não deveria estar solto, né? O ex-presidente Lula deveria estar sim preso e também está solto por força de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, a impressão que fica com essa recente decisão do ministro Edson Fachin é que a insegurança jurídica no Brasil começa a atingir patamares nunca vistos. E também deixa uma pergunta no ar, né? Até que ponto isso pode ter um efeito cascata para se reescrever a história, como se a Lava Jato não tivesse desmontado o maior esquema de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo, e todos aqueles bandidos voltem para as ruas, mas principalmente para a política? E alguns deles continuam na política, estão tentando se proteger justamente por isso, para poder continuar no poder. Esse que é, de fato, o grande problema, Silvio. Nós estamos enfrentando agora uma organização criminosa que está livre para agir porque a maior parte dos seus membros está solta, né? Isso vale para filiados dos mais diferentes partidos políticos, né? Eduardo Cunha, inclusive, também, que é um dos grandes antagonistas do PT, foi preso pelo próprio juiz Sérgio Moro também, né? Para, inclusive, acabar de vez com aquela crítica de que Moro só prendia petista, né? O que também era uma mentira. Sempre houve isenção nesse processo para que todos aqueles que tivessem cometido crimes de corrupção fossem para trás das grades, inclusive sempre confirmados pelas instâncias superiores, como você lembrou, não só na segunda instância, mas também em tribunais superiores, como em Brasília, onde o próprio caso do Lula já foi avaliado. Então agora nós temos esse grande desafio, né, de ver esses políticos envolvidos em casos de corrupção, né, sendo livrados da cadeia por tribunais superiores como o STF, que, infelizmente, deveria ser apenas uma corte constitucional, pelo menos isso na minha visão. Nos Estados Unidos, a Corte Constitucional, a Suprema Corte, avalia em torno de 100 casos por ano. No Brasil, são mais de 100 mil.
essa hipertrofia do nosso Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, está prejudicando muito a nossa nação e transformando a nossa corte, que deveria ser jurídica, ou melhor, constitucional, numa corte política. E isso é muito ruim para o nosso país. Fábio Zanini. Deputado, boa noite. Na sua explanação inicial, o senhor falou que recebia essa notícia com preocupação e que a nossa democracia é muito recente. Qual exatamente é a preocupação do senhor? Que tipo de reação pode haver? O senhor tem, por exemplo, que haja uma contra-reação, uma escalada autoritária, por exemplo, por parte dos opositores de Lula, no governo Bolsonaro, por exemplo, quer dizer, que isso sirva de munição para que haja uma reação por parte dos bolsonaristas, que podem levar a uma outra reação por parte dos petistas, e isso coloca em risco a nossa democracia? Eu queria que o senhor explicasse exatamente qual é essa preocupação que o senhor tem. Perfeito, Fábio. Nós vivemos uma polarização que não é exclusividade da política brasileira, tem acontecido no mundo todo, a gente acompanha isso pela mídia. E essa polarização eu sempre vi como um aspecto positivo da caminhada em que deve seguir o debate político, enquanto muitos sempre denunciam ou tentam denunciar a polarização como algo ruim. A verdade é que antes dessa polarização existir na política brasileira, existia uma hegemonia do pensamento de esquerda e da vocalização desse pensamento de esquerda, né, nas instituições, na política, na academia, na mídia, assim por diante. Com o passar do tempo, e de novo falo do período de 2013, com os estádios, né, padrão FIFA, quando os nossos serviços públicos todos são um padrão muito inferior e a população foi às ruas se indignar contra isso, a partir daquele momento a gente começou a ver um pensamento mais à direita surgindo no Brasil, também na política. Já existia nos livros, mas muito pouco, foi crescendo. O pensamento de direita, o pensamento liberal começou a surgir, mas acabou se criando essa polarização, né, com o pensamento de esquerda. Ele é um passo para uma pluralização do debate, que é o que a gente vê nas democracias mais avançadas, mais consolidadas. Então eu acho positivo nesse sentido a polarização partir para uma pluralização. O problema é quando a gente vê o Estado de Direito sendo flagrantemente desrespeitado, né, numa série de decisões proferidas por quem justamente deveria garantir que o texto constitucional seguisse à risca, justamente também no intuito de manter essa polarização política e evitando, portanto, que haja uma pluralização maior. Esse é meu grande receio. Como você bem disse, que a polarização do debate permaneça no Brasil por mais tempo, quando nós deveríamos justamente estar caminhando numa direção de dar mais possibilidades ao cidadão ver diferentes formas de pensar e não apenas duas. Vitor Brau. Pois é, né, deputado, e o que se discute agora também, né, com essa anulação das condenações, certamente é a eleição presidencial de 2022, né, porque isso vai ter um impacto, né, essa anulação das condenações de Lula e o fato de ele, no momento, ser ficha limpa. O que o senhor defende que o Partido Novo faça na eleição presidencial de 2022? Que tenha uma candidatura própria? Se sim, quem seria esse candidato? Ou que apoie alguma outra candidatura? E se sim, qual candidatura? Não, sem dúvida nenhuma, o Novo precisa ter um candidato à presidência da República. O Novo surgiu como uma alternativa política para, no longo prazo, fazer a mudança. Se vai ser eleito na próxima eleição, nós não sabemos, mas nós não temos compromisso com necessariamente dar certo, mas com fazer o certo. Nós repetimos muito isso. É o único partido que não usa dinheiro público para fazer campanha, só aceita filiados que tenham ficha limpa, ou seja, não é permitir quem concorra, né, apenas que tenha ficha limpa. Filiado já tem que ter ficha limpa. São apenas dois os diferenciais que fazem dos filiados do Partido Novo filiados, né, que estão participando da política muito por vocação, não por um interesse pessoal, buscando um benefício, algo nesse sentido. Portanto, eu entendo sim que o Novo precisa ter um candidato, até porque nós tivemos já excelentes resultados em eleições anteriores. O Novo é um partido muito recente na política brasileira, tem 5 anos só. Né, foi efetivamente aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque no Brasil é assim, você não pode começar um partido de baixo para cima do zero, por exemplo, no município, você precisa ter autorização estatal, depois de colher quase 1 milhão de assinaturas, no caso Novo, para que seja autorizado a existir. O partido passou a existir em setembro de 2015. Em 2016 concorreu em apenas 5 capitais e fez 4 vereadores. Em 2018, o partido, além dos 11 deputados estaduais, 1 deputada distrital, fez 8 deputados federais, a bancada que tem figurado, para meu orgulho e satisfação também, entre as primeiras colocações, por exemplo, no ranking dos políticos, premiado também por outros rankings, Congresso em Foco, que é já um instituto mais à esquerda, também já premiou parlamentares nossos, eu inclusive já fui agraciado com premiações, mostrando a qualidade da participação da bancada
E não só na voz, mas também nos votos. Muitas votações acabaram sendo impedidas por nós, né, como a da PEC da impunidade na semana passada, por meio da nossa ação legislativa. E além disso, nós elegemos um governador do estado, Romeu Zema, que está aí como, na minha opinião, não somente, mas de muitas pessoas que me seguem nas redes e que não são do Novo, como o melhor governador do Brasil, administrando muito bem um estado que veio de uma crise deixada pelo PT e pelos seus antecessores, nos dá orgulho. E além disso, na última eleição nós tivemos um candidato, João Amoedo, que foi o 5º colocado. Pode parecer pouco, mas o 5º colocado na eleição passada significou estar apenas atrás do Bolsonaro, do Haddad, do Ciro e do Alckmin. Estou até esquecendo o Alckmin, estou aqui em São Paulo, estou esquecendo do Alckmin. Mas ele ficou na frente de quem? Ficou na frente do Henrique Meirelles, ficou na frente da Marina Silva, que já concorreu uma série de vezes, do Álvaro Dias, que é senador da República, e inclusive na frente do Cabo Daciolo, que eu costumo dizer que era obrigação, mas o Cabo Daciolo estava nos debates, o João Amoedo não estava. E para a próxima eleição nós precisamos nos preparar para quê? Em primeiro lugar, para ter uma bancada maior do que aquela que nós temos hoje. Com 8 nós estamos fazendo bastante barulho e apresentando muito resultado. Tenho certeza que se nós tivermos 31 deputados federais, que é o mínimo regimental, por exemplo, para pedir verificação nominal, que é o que está sendo pedido, acho que agora aqui na votação. Estão me mandando uma mensagem. Posso interromper? À vontade. Estão dizendo, falta o Marcel Van Hatten querem ver votar. o deputado votando. Então, tem alguém pegando o vídeo aqui, ó. Votar. A orientação do Novo aqui é não. Confirmando. Aí, voto não. O senhor não está câmera? Perfeito. Como é que é o voto? O voto é não ao destaque 9 para manter o texto da proposta original. Além dos 8 deputados federais que estão votando aqui, por exemplo, nominalmente, quando tivermos 31, nós podemos pedir votação nominal. Isso significa o quê? Que o deputado não pode se esconder atrás da votação do partido, porque o partido muitas vezes orienta simbolicamente e não aparece para o eleitor como votou cada deputado. Quando a gente tiver 31 deputados federais, a gente pode pedir verificação nominal e não ficar dependendo, por exemplo, de apoio de outros partidos. Todos os votos são identificados. Todos aparecem no... Sim, não. Exatamente. E para concluir, só se perguntou quem pode ser nosso candidato a presidente. Obviamente que isso é uma decisão interna, o partido tem muito ainda a discutir isso, mas eu já tenho trabalhado internamente, falado externamente no nome do nosso medalhista olímpico, né, campeão pelas seleções brasileiras de vôlei masculino e feminino, o Bernardinho, que foi já o nosso embaixador nas eleições passadas, representou muito bem o Novo, é uma pessoa que está assim, acima de qualquer suspeito. Que filiado ao partido. Tem conseguido unir o partido nos momentos fáceis e nos difíceis, e ele é um filiado que, sem dúvida nenhuma, vai nos orgulhar muito, e quem sabe, como eu disse, nós temos uma visão de longo prazo, Augusto. Mas ele, para mim, é a pessoa ideal para quebrar essa polarização no Brasil e ser o novo presidente do Brasil em 2023. Deputado, para que os nossos espectadores, ouvintes, saibam de quais verbas adicionais, essas verbas parlamentares, os parlamentares do Novo abrem mão. Nós abrimos mão de muitas, né? Logo que assumimos, por exemplo, abrimos mão... Passagens. Auxílio moradia, vamos pensar pelo que a gente tem de acesso lá em Brasília mesmo, né? Auxílio moradia e apartamento funcional. Nós 8 não utilizamos, não recebemos auxílio moradia nem apartamento funcional. Renunciamos ao auxílio mudança, que é aquele pago, que é um salário a mais pago no início e outro no fim do mandato, mesmo para quem foi reeleito e mesmo para quem mora em Brasília. É um absurdo. E nós também, aí sim, dentro da verba de gabinete, temos um compromisso de abrir mão de no mínimo 50% do valor que a gente pode utilizar com passagens aéreas, com aluguel de escritório nas bases, com telefone, assim por diante. Eu não utilizo nem 20%. E além disso, nós nos comprometemos também a não contratar mais do que 50% do número de assessores a que nós teríamos direito. É um absurdo, até eu sinceramente me constranjo em dizer que um deputado federal pode até ter 25 assessores trabalhando para si. Então, nós nos comprometemos a não ter 12, né? E nós abrimos mão, cada um de nós, de 2 desses nossos 12 para poder ter um pouco mais de 50% na nossa liderança, que é o órgão que trabalha para todos os deputados federais do Partido Novo, para a nossa bancada, dando mais unidade. E eu, no meu caso, eu estou um pouco acima da média do Novo, os nossos deputados têm 7, em média, assessores, eu estou com 8 nesse momento. Pode dar merda. Posso? Vamos lá, Patrícia. Eu queria voltar na questão do partido. Recentemente houve uma discussão, inclusive com uma manifestação do senhor, com relação a uma diferença de posicionamento com a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, e que expôs um pouco
parecendo um racha, né, que o partido teria um racha em relação às suas lideranças, e o senhor colocou uma frase que o partido não tem donos, né, que ali é um partido onde todos decidem coletivamente. Como que ficou essa posição? O partido continua unido, está unido, conseguiu resolver esse ponto, e a figura do Bernardinho, por exemplo, ele é um fator de união em torno desse objetivo maior de ter candidato próprio e aumentar a bancada? Bom, começando pelo final, com certeza, o Bernardinho não à toa é um cara que é conhecido por manter times unidos, né, e fazer bons times que chegam à vitória. Então, nesse ponto, ele tem sido fundamental. Ele participou de uma reunião com todos os mandatários, talvez faltaram 2 ou 3, de todos os vereadores do Novo no Brasil, deputados federais, estaduais e assim por diante, participou, e foi muito, muito construtiva, né, a participação dele lá. Quanto a opiniões divergentes, sempre vai haver num partido, ainda mais um partido que está próximo aí de 50 mil filiados. Então, é normal que haja divergência. Se a gente não tivesse divergência interna, talvez a gente fosse o Partido Comunista e não o Partido Novo, né, onde todo mundo é obrigado a seguir a mesma linha. Nesse sentido, nós não temos dono, não. Nós temos filiados, todos os filiados contribuem mensalmente com o partido, em torno de R$30, que é pago por cada afiliado, justamente porque o partido não usa dinheiro público para se manter. Mas no caso em questão da prisão do Daniel Silveira, a bancada esteve completamente unida. E não porque nós tivéssemos gostado do discurso dele, pelo contrário, foi um discurso execrável, né? E nós apenas deixamos muito claro que, independentemente do que ele disse, não havia e não há previsão constitucional para a sua prisão. A prisão que o STF decretou foi completamente arbitrária e inconstitucional, ao arrepio do que diz o Estado de Direito, que diz a lei. Não pode uma Corte Constitucional dizer isso. Me surpreende que 364 deputados tenham votado diferentemente daquilo que diz a Constituição, para defender justamente a imunidade parlamentar para as opiniões, palavras e votos, não para crimes. Isso eu sou completamente contra. Obviamente, nós somos a favor do fim do foro privilegiado. Mas a imunidade que nós temos para falar, inclusive para falar nesse programa aqui ou para falar na tribuna, ela não é uma imunidade para me proteger. Ela protege o meu eleitor. O meu eleitor que votou em mim e que está esperando que eu me expresse na tribuna e fale aquilo que eu penso, representando ele espera que eu não seja perseguido politicamente por aquilo que eu diga. A imunidade é para proteger o meu eleitor. E se o eleitor não gostar mais daquilo que eu digo, tem a próxima eleição. Eu não estou imune para sempre sobre minhas opiniões, palavras e votos. Na próxima eleição ele não vota em mim. Agora, acabar com isso da forma como o Supremo Tribunal Federal está propondo, não só nessa prisão arbitrária e inconstitucional, mas também por meio desses inquéritos que estão sendo abertos, esse inquérito da fake news e o outro dos atos antidemocráticos, completamente também ao arrepio do Estado de Direito, são muito preocupantes e acabam avançando nas liberdades individuais e nas liberdades políticas do cidadão, não apenas do parlamentar. Silvio. Deputado, eu queria então voltar um pouquinho sobre a decisão do ministro Edson Fachin, que chacoalhou o país. Logo na semana começou quente, né? Vamos supor que essa decisão seja chancelada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e que o Lula esteja de fato no jogo. Na sua opinião, eu sei que ainda está distante, a eleição ainda tem um longo caminho pela frente, mas qual é o tamanho do Lula numa eleição dessa? Porque eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, se ele ainda é esse bicho-papão todo. Primeiro, porque muita gente entendeu que ele cometeu crimes a despeito dessa decisão de hoje monocrática do ministro Fachin. Segundo, porque algumas coisas místicas caíram por terra nos últimos tempos, como, por exemplo, o Bolsa Família vai acabar, determinados programas assistenciais vão sumir. Pelo contrário, aumentaram, né? Então, mas qual é o tamanho do Lula? Porque a depender, inclusive, das últimas eleições municipais, caiu no ocaso, né? Sem dúvida, Lula tem muito menos apelo do que tinha no passado, né? Inclusive porque a pecha de ladrão, que ele merece ter, pegou, né? As pessoas sabem que um triplex como o que ele tinha não surge do nada, que o sítio de Atibaia com os pedalinhos com o nome dos netos não são por acaso, e assim por diante. Sem falar nos grandes esquemas de corrupção envolvendo as estatais e que acabaram levando o Brasil à bancarrota, né? O governo Dilma foi a pá de cal nas administrações petistas que levaram, repito, a todas aquelas manifestações, as pessoas percebendo, né, o quanto o PT estava fazendo mal para o Brasil. O que me preocupa são os erros do Bolsonaro.
O Bolsonaro, que entrou com uma pauta de reformas e de combate à corrupção, está cada vez mais distante daquilo que a gente esperava que ele fosse lá atrás. É verdade que no passado ele já tinha votado muitas coisas como deputado federal, contrariamente àquilo que ele depois defendeu na campanha, o que pareceu que fosse uma evolução, né? Votou contra o Plano Real, votou contra reformas da Previdência, contra privatizações, uma série de votos que, enfim, depois no período eleitoral apareceram, mas ele disse: eu mudei, agora eu estou com o meu posto Ipiranga, estou com o Paulo Guedes aqui. Mas nos últimos tempos, o que a gente tem visto? Combate à corrupção, infelizmente, já dei 2 exemplos, Augusto Aras, Cássio Nunes Marques, né, um na PGR, um no Supremo Tribunal Federal, sanção do juiz de garantias, que não estava previsto, Sérgio Moro tinha nos garantido que não ia ter essa sanção, o presidente da República acabou sancionando, e outros casos que nós vimos acontecer e que, lamentavelmente, acabamos vendo que está deixando muito a desejar nesse ponto. E quanto às reformas que deveriam estar sendo discutidas no parlamento, a gente viu também que elas acabaram estagnando, né? Reforma tributária, reforma administrativa, mesmo a administrativa que foi enviada, está muito aquém daquilo que Paulo Webel tinha apresentado lá atrás, e ele próprio saiu do governo e parece que a apresentação veio só como resposta à sua saída e não porque realmente o presidente acreditasse nela. As estatizações, nós tínhamos Salim Matar, que era o secretário da desestatização, que estava fazendo um excelente trabalho e que cansou. Disse: o establishment não está me permitindo mais ir adiante. E aí a gente se pergunta, é verdade que o Congresso tem muita má vontade com muitas dessas coisas e o presidente utiliza muito isso no seu discurso. Mas também é verdade que ele apoiou Arthur Lira, do Centrão, para ser o candidato à presidência da casa. E lá atrás tinha apoiado também Rodrigo Maia, os bolsonaristas mais fiéis, com exceção de uns poucos que acabaram votando em mim, que era candidato, votaram também no Rodrigo Maia e agora deram seu voto para Arthur Lira. Será que esse apoio realmente vai se transformar nas privatizações que a gente precisa? Então essa é a minha grande dúvida. Que chega na próxima eleição. Acho que o Arthur Lira vai trabalhar pelas reformas, pelas... Para concluir só a pergunta desculpa, Augusto, interromper, mas a pergunta do ano que vem da eleição, por isso que eu quero acreditar numa terceira via, o Novo está aí para isso, para apresentar uma opção realmente para o Brasil que seja diferente dessas duas e que retome aquela pauta que foi esquecida, né, pelo Bolsonaro nos últimos tempos. Sobre as privatizações. Se a postura do Arthur Lira, você acredita que ele vá trabalhar por esses avanços ou não? Eu espero que sim, mas eu não achei um bom sinal quando ele, lá atrás, agora há 2 semanas ou 3, quando houve a prisão do Daniel Silveira, não tivesse bancado realmente a posição constitucional. Acho que ali foi um erro muito grande dele, foi um momento que ele poderia justamente ter demonstrado o contrário daquilo que ele mostrou. E para mim aquilo demonstrou a fraqueza do parlamento em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Que, enfim, está fazendo de tudo para tentar mostrar quem manda. Depois a reação qual foi, Augusto? Foi tentar prender um humorista, Danilo Gentili, né? Dizer para o STF prender um humorista. Um absurdo. Essa foi a reação para dizer: nós queremos que você prenda ele também se prender um dos nossos. Devia ser exatamente o contrário. Mas eu entrei numa outra seara, que são das privatizações. É um exemplo. Comentar. O segundo exemplo que eu posso dar nessa seara do combate à corrupção. Hoje mesmo o Arthur Lira também disse que talvez Lula merecesse absolvição. Como é que fica os bolsonaristas que apoiaram Arthur Lira? Talvez merecesse punição. E o Moro punição. Augusto, aqui eu vou revelar algo que me deixa muito triste. Quando eu estive no dia da eleição para a presidência da Câmara, em Brasília, fazendo campanha, tinha gente de organizações anticorrupção, baseadas inclusive em Curitiba, na frente do Congresso com bandeira verde e amarela, fazendo campanha para Arthur Lira. E eu disse: eu sou candidato. Comigo só queriam foto, mas campanha estavam fazendo para o Arthur. Eu disse: não precisa da foto, vamos fazer campanha para o Marcel Van Hatten, porque aí a gente tem a garantia de que não aconteceria isso que a gente viu hoje. Arthur Lira dizendo que talvez Lula merecesse ser absolvido. Olha que vergonha agora estão passando aqueles que o apoiaram. Quanto às privatizações, eu acho que ele tem sim consciência da importância econômica para o Brasil, ele demonstrou nesses últimos tempos, inclusive para poder ser presidente da casa, muito aqui em São Paulo, em reuniões que ele teve, né, com empresários, assim por diante, no setor financeiro, para mostrar que ele estava comprometido com a pauta fiscal, é importante que assim seja, e também com a pauta de privatizações, né, a Eletrobras já está sendo mandado, projeto dos Correios também, mas todos já vieram do governo muito desidratados e agora o grande desafio é ver se o Centrão não vai desidratar ainda mais. E o Lira é do PP, do Partido Progressista, né, que
sempre coordenou essa parte aí das estatais junto com outros partidos do Centrão. Não sei se vai ter tanto interesse na privatização como a gente gostaria, não. Fábio. Deputado, eu queria voltar na questão do partido, porque houve uma decisão de hoje do Diretório Nacional do Novo, uma decisão de agora à tarde, declarando o Novo oposição ao Bolsonaro. Queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor agora é um deputado de oposição ao Bolsonaro? A bancada do Novo manteve-se ao longo de todo o tempo independente e isso vai permanecer dessa forma, né? Inclusive essa tem sido a orientação partidária desde o início do nosso mandato e desde antes, inclusive, da nossa eleição. A nota que saiu à imprensa, pelo que eu vi, diz que vai ser tanto oposição ao PT como oposição ao Bolsonaro. Eu digo aqui para vocês que foi uma decisão do Diretório Nacional, são 5 pessoas que o compõem. Diretórios estaduais ainda estão debatendo esse tema, talvez em busca de encontrar uma solução que mantenha o Novo como uma independência no parlamento e na sua atuação, mas como oposição às coisas erradas, tanto aquelas que o Bolsonaro fez ou vai vir a fazer, que a gente lamenta, a gente gostaria que ele acertasse todas, ninguém acerta todas, mas a gente vai continuar com a posição sempre crítica em relação a isso, como a gente é oposição às coisas erradas que venham do PT, PSOL e etc. O que a gente não pode é permitir que as pessoas nos confundam com o PT, com o PSOL, com essa turma aí, que vive de atacar o governo federal, vive de ser anti-bolsonarista e incorre, né, na mesma radicalidade, no mesmo radicalismo que a gente vê nessa polarização que não está servindo ao Brasil. Então isso não me interessa. Não vai respeitar a decisão do Diretório Nacional. Nós somos independentes, nós continuamos independentes e nessa diretriz que foi apresentada diz que a bancada vai continuar tratando desse tema da sua ação da sua ação legislativa na Câmara de forma independente, que ela não afeta em nada essa nossa ação. E eu internamente no partido vou buscar reforçar essa ideia de que o partido precisa ser independente sempre. Eu acho, inclusive, para aproveitar esse gancho, que eu acho muito importante, é uma noção que está meio perdida na política brasileira, do que é ser de fato independente. Eu acho que esse é um grande ativo do Novo, que o Novo deve buscar manter durante os próximos anos, inclusive na próxima eleição e para sempre. Nós somos independentes, nós vamos continuar sempre criticando o que é errado e nós vamos elogiar o que está certo. Inclusive do próprio governo Bolsonaro, nós defendemos propostas mais que o próprio governo. A capitalização no sistema previdenciário, a igualdade de aposentadoria entre homens e mulheres, a retirada do gatilho, aliás, a inclusão do gatilho para aumento da idade mínima na aposentadoria na Constituição, para não ficar fixa a idade mínima na Constituição, foram todas defesas que o governo tinha feito lá atrás com Paulo Guedes, que deixaram no meio da rua e que o Novo continuou até o final dizendo que ia defender no plenário. Inclusive os estados e municípios na reforma previdenciária foi por meio de destaque do Novo, infelizmente derrotado, que chegou aí ao plenário. Fomos derrotados, mas mantivemos a nossa independência, a nossa coerência. A propósito, deputado, desculpe, Vitor, eu queria completar esse tema. O PT, isso me disse o presidente Fernando Henrique, o PT votou contra todos os projetos apresentados pelo governo durante 8 anos. Eu até me surpreendi com a informação, perguntei, mas sobre a lei de responsabilidade fiscal, votaram contra. Era a oposição mesmo. Isso. A direção nacional, os que estão propondo que o Partido Novo se transforme num partido de oposição, esses favoráveis a essa ideia pretendem isso, quer dizer, oposição a tudo. Certamente que não, porque a própria diretriz diz, a própria diretriz que foi lançada diz que a atuação dos mandatários somos independentes. Quando vocês se opõem à ideia apresentada, vocês votam contra. Exatamente. Se a ideia é boa, vocês votam a favor, não é assim? E você é total testemunha disso. O que eles querem mudar, então? Esses que propuseram isso? Tem que perguntar para eles. Você não faz ideia. Talvez eles Eu acho que é uma questão de um posicionamento. Não, porque o impeachment não tá na ordem do dia, na discussão da maior parte dos mandatários do Novo, da bancada e dos próprios filiados, pelo que eu tenho percebido, né? É uma discussão que carece justamente de uma série de detalhes, não vem a caso que a gente entrar. Agora, realmente eu entendo um afastamento de muitas das propostas do Bolsonaro que estão sendo agora apresentadas mais recentemente,
que não tem a ver com aqueles valores que foram defendidos na campanha eleitoral, como eu tenho dito. Mas por isso estou dizendo, Augusto, eu acho muito complicado, né, a confusão que o eleitor pode fazer, a confusão mental. Tá, mas é oposição, então quer dizer que vai se alinhar. Até porque tem uma questão muito formal no parlamento e por isso essa diretriz está dizendo que continua a independência da bancada. Eu lá no parlamento, se eu for me declarar de oposição, eu vou ser liderado por José Guimarães, que é o cara do assessor dos dólares na cueca do PT. Isso. Imagina que eu vou me misturar com isso aí, não tem o menor cabimento. Nós continuamos independentes da Câmara, não muda absolutamente nada e vamos sempre buscar que o partido se posicione dessa mesma forma, coerente, independente, como sempre esteve, inclusive nos nossos meios de comunicação, valorizando os nossos princípios, os nossos valores liberais. Vitor Brown. O senhor citou agora, né, deputado, 2 áreas em que o senhor acredita que o presidente Bolsonaro não esteja cumprindo a agenda de campanha, né? A economia com liberalismo e a agenda anticorrupção. Queria saber a avaliação do senhor em relação a uma outra área que está em destaque agora, a saúde. O que o senhor achou do posicionamento, da postura do presidente Bolsonaro na pandemia, fazendo essa contraposição, principalmente aos governadores e prefeitos, em relação às medidas de isolamento social? Desde o início da pandemia, Vitor, tenho dito que o que a gente mais precisava era serenidade e responsabilidade. Inclusive, os primeiros cards meus divulgados lá em março do ano passado tinham esse slogan, né? Com serenidade e responsabilidade venceremos esse enorme desafio. E faltou serenidade e responsabilidade por todo lado, né? De cima a baixo. Essas disputas políticas durante a pandemia não ajudaram a nação. Nós vimos uma condução realmente desastrada em todos os níveis. Mas agora a questão das vacinas aparecendo o que a Pfizer ofereceu lá atrás, né? E daí vem as narrativas, mas se a Pfizer ofereceu, deveria ter protocolado na Anvisa. Você acha que a Pfizer vai perder tempo com a burocracia da Anvisa, tendo dezenas de outros países querendo a sua vacina lá atrás? A pessoa que quer que haja realmente vacinação no país tem que ir atrás. E claramente naquela época Bolsonaro estava cético, para dizer o mínimo, para não dizer que estava realmente se opondo à questão da vacinação no final do ano passado. E agora a gente está vendo o resultado, a demora para que a gente tenha a vacinação da população. Mas seria muito injusto de dizer que só ele errou. E, aliás, líderes no mundo todo erraram e erraram muito porque era uma coisa nova. As lideranças estaduais e locais erraram muito. E o triste é ver errando de novo agora em março de 2021. O meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, está num lockdown praticamente, né, com toque de recolher à noite, com os produtos essenciais sendo vendidos nos supermercados e os demais tapados com lonas e o restante do comércio fechado. Ou seja, a iniciativa privada está pagando a conta da inoperância do setor público na área da saúde, que deveria ter aberto mais leitos. Abriu mais? Abriu, mas não o suficiente. Se tivesse aberto o suficiente, não estava com as UTIs lotadas nesse momento. Se o senhor fosse governador, o senhor teria decretado algum tipo de lockdown ou quarentena, deputado? Aliás, a pergunta da Inês Gibim, nossa espectadora, é exatamente essa. Excelente pergunta. Lockdowns? Eu seguiria o exemplo do Romeu Zema, que lá em Minas Gerais fez o Minas Consciente. Ele é um exemplo para todo o Brasil, e o nome já diz tudo, consciente, os municípios que se conscientizem da forma e o convencimento se dá pela argumentação. Um líder convence muito mais se argumentar bem e trouxer os liderados, ou os gestores, nesse caso que os prefeitos não são liderados pelo governador necessariamente, pode ser até de partidos de oposição, trazê-los para o seu lado, expondo os motivos do que tentando impor. E o que nós estamos vendo é isso, lá no estado do Rio Grande do Sul, porque justamente nós, e a bancada do Novo, foi um exemplo disso. Nossos deputados estaduais, José Riesgo e Fábio Ossmann, merecem os meus parabéns pela ação deles lá no estado do Rio Grande do Sul, chamando o governador à responsabilidade. Nós, o Felipe Camozato, também vereador em Porto Alegre, fez muito isso, nós fizemos uma série de lives e de pedidos oficiais e formais ao governador para que passasse a ouvir de verdade os prefeitos. E foi estabelecido depois o mecanismo de cogestão. Agora, recentemente, abandonado também. A cogestão permitia que os prefeitos pudessem, juntamente com o governador, avaliar quais seriam os melhores caminhos a seguir. E agora, a gente vê que isso, mais uma vez, cai por terra por conta das opções mal feitas. O dinheiro que foi para a saúde para o Rio Grande do Sul foi para a saúde de fato? Foi. Não vamos cair em fake news que tem gente espalhando que não foi. Foi. Mas houve dinheiro a mais indo para o estado do Rio Grande do Sul que poderia ter ido para melhorar o sistema de saúde e o governador decidiu colocar em outras áreas. Isso é muito ruim, porque demonstra que a prioridade que se diz sempre que é de salvar vidas não é tão prioridade assim. Isso ocorreu, desculpa, isso ocorreu praticamente em todos os estados, né? Já os levantamentos que estão sendo feitos. O pessoal achou que a pandemia tinha acabado, Augusto. Pois é, exatamente. Agora esperou
Adriana Soares pergunta por que os governadores não são investigados. Pois é, aí eu me pergunto também, por que não são investigados governadores, por que não são investigados senadores com dinheiro encontrado. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados dupla pena para casos de corrupção durante a pandemia. Está parado no Senado. Por que será? Exato. E os tribunais de contas, qual é a responsabilidade deles? O Tribunal de Contas é para dar uma aposentadoria de luxo para os deputados estaduais, federais, ou é para realmente fazer a fiscalização das contas dos estados? Silvio, eu acho que essa é uma questão que a espectadora traz, o Fábio já até falou a palavra CPI ali, eu acho que essa é uma questão que muita gente se pergunta, deputado, o seu projeto, um projeto que parte de agravamento de pena para quem tenha... Não tenho nem adjetivo. Não é meu, é da Adriana Ventura. Eu sou coautor, é do seu partido. Não tenho nem adjetivo para dizer quem tem coragem de roubar dinheiro da saúde no meio de uma pandemia. O Brasil inventou o furto hediondo, né? E assaltaram respiradores, pouca coisa aconteceu. Comprar em loja de vinhos. Pois é. Coisas que infelizmente ainda acontecem nesse velho Brasil, né? Mas e a CPI do Covidão, vamos chamar assim? Por que essa CPI não acontece? O Congresso tem tanta CPI que não serve para nada, deputado. Tem que andar, a gente tem que ter CPI para o Covidão, tem que investigar a fundo o que aconteceu, tem que chamar a responsabilidade todos aqueles que cometeram crimes durante esse período. Como você disse, é hediondo, na verdade, né? Roubar durante a pandemia, olha, é lamentável a gente ver isso. Mas o descaso é muito grande, né? Inclusive, como eu disse antes para o Augusto, né, as pessoas acharam que a pandemia acabou, inclusive os próprios políticos facilitaram muito durante a campanha eleitoral. E foi um grande exemplo de aglomeração para tudo que é lado, né? Campanha política realmente parecia que tinha acabado completamente a pandemia. Depois vieram os efeitos no fim do ano e agora com as festividades de fim de ano e carnaval mais uma vez. Agora, a sociedade não tem um pingo de culpa nessa história? Por acreditar nesses sinais trocados das autoridades? Quer dizer, um fecha, um abre, um prega não utilização da máscara, o outro a aglomeração. Quer dizer, qual é o papel da sociedade nesse quinhão aí de responsabilidade? Porque eu acho que o poder público ele tem uma responsabilidade que vai até um limite. Que é vou fechar, não vou fechar. Mas e nós? Né? Qual é a nossa posição? Como que você vê isso? Perfeito, a gente precisa ter bom senso também. Precisa lembrar que o uso da máscara ele é obrigatório onde a gente tiver que envolva outras pessoas, principalmente com as quais a gente não tem relação diária, né? Dentro de casa, dentro da família, sempre diz que é um absurdo alguém tentar impor alguma coisa dessa. Agora, quando a gente vai em lugares públicos, compartilhados com outras pessoas, é preciso usar sim a máscara, é preciso ter álcool gel, é preciso respeitar os protocolos, é preciso sim que a sociedade faça a sua parte. Por isso entendo, né, como foi feita a pergunta, o que eu faria se fosse governador? Buscaria, sem dúvida nenhuma, conscientizar mais as pessoas de todos os riscos que correm, fazer campanhas de verdade a esse respeito, né, da letalidade do vírus, que muita gente diz é baixa. Sim, mas a forma a velocidade do contágio é muito alta e não há como o sistema de saúde, em nenhum lugar do mundo o sistema de saúde tem condições de atender o número de infectados que teríamos se estivéssemos vivendo em condições absolutamente normais. Não é possível isso e por isso eu repito, as autoridades erram e o presidente da República, nesse ponto, como chefe de Estado, que deveria unir a nação, baixar o tom, eu entendo perfeitamente que ele tem o eleitorado dele, que ele tem o discurso forte dele, que nós vivemos um período muito grave anterior na nação, que as pessoas estão com muita revolta contra o que aconteceu com os governos do PT e assim por diante, mas ele, como chefe de Estado, ele precisa unir a nação. E nos discursos que ele dá públicos, quando ele vem com frases como chega de mimimi, chega de frescura, até quando vamos chorar, isso causa uma revolta, inclusive naqueles que votaram nele. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, conheço gente da minha família, ficaram completamente indignados com essa frase, com essa postura, só para dar um exemplo. Então nós precisamos, e aqui fica também o meu apelo, tanto ao presidente como a todas as demais autoridades, né? Vamos tentar deixar as divergências políticas de lado, né? Aquela briga horrível que houve entre Dória e Bolsonaro também numa teleconferência, uma coisa assim completamente absurda, né? Lavação de roupa suja, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, que não era nem um pouco necessária e acaba fazendo com que as pessoas, em vez de se unirem, né, em torno da busca da cura, por exemplo, ou pelo menos de uma proteção maior ao vírus, acabem
alimentando esse conflito interno que não faz bem no Brasil. Deputado, e qual a sua avaliação sobre o ministro Pazuello? O senhor acha que ele deveria continuar no cargo ou tem que ser trocado por tudo isso que está acontecendo? O ministro Pazuello já entrou com um desafio enorme de substituir 2 ministros que haviam sido trocados de uma forma muito rápida do cargo. Um que saiu e outro que foi saído, né? E independentemente dos motivos, aquelas 2 trocas já foram muito ruins lá atrás, né? Porque se era para trocar o Mandetta pelos motivos que foram apresentados, poderia ter trocado antes, então, de começar, né? E o Nelson Taix, que é um gentleman, uma pessoa fantástica, em todas as entrevistas que ele dá, não saiu atacando o governo, mas ao mesmo tempo coloca a sua posição, mostra quais foram as suas divergências. Ele sim, com serenidade e responsabilidade, tem mostrado como teria sido uma condução no Ministério da Saúde de uma forma que agregasse a nação. Ele, infelizmente, acabou optando por sair. O ministro Pazuello, ele é um general, ele, lamentavelmente, tem demonstrado ao longo desse período que não está à altura desse desafio, pelo tanto que aconteceu em relação às vacinas, como foi dito, e também pela constante interferência do próprio Bolsonaro, que naquela live que ele fez, pedindo depois para o Pazuello se retratar em relação a compra de vacina chinesa, né, fez ele praticamente dizer: manda quem pode, obedece quem precisa, ao vivo. Acho que isso fica muito ruim para as próprias Forças Armadas, né, ver um general da ativa se submetendo desse jeito, independentemente do fato do presidente da República ser quem ele é. Então, se nós pudéssemos ter um Nelson Taix de novo, eu preferiria que nós voltássemos àquela época. A depender de quem o Bolsonaro também escolha, não sei se é uma boa o general Pazuello sair. E o que o senhor acha da possibilidade de impeachment do presidente, deputado? Eu tenho dito desde o início, quando essa discussão chegou, né? Preciso ter um crime de responsabilidade muito bem configurado para que qualquer assunto nesse sentido ande, né? Por enquanto não há. Eu não vejo, assim, cabalmente um crime de responsabilidade que possa fazer com que um processo de impeachment ande. E a gente está aí com uma série de projetos andando, ou pelo menos com vistas de andar no Congresso Nacional, que precisam ser debatidos, e espero que a gente não enverede para uma discussão de um impeachment político sem a fundamentação jurídica. A gente lembra que no caso da Dilma Rousseff, né, depois de 13 anos do PT, havia um relatório do TCU muito bem embasado, mostrando todos os crimes de responsabilidade, principalmente na área orçamentária, com as pedaladas fiscais que permitiram que abrisse um processo de impeachment. Deputado, qual é a figura política, pode ser viva ou morta, pode ser de outra nacionalidade, que o senhor mais admira? Figura homem, público ou mulher? Eu mais admiro, eu gosto de muitos políticos, assim, que eu acompanho principalmente pelos livros, né? Mas o Churchill, sem dúvida nenhuma, foi um grande líder num período em que a humanidade realmente sucumbiu, né? À guerra e à própria perversidade humana. E ele conseguiu, aquele filme, né, The Darkest Hour, não lembro a tradução agora do... É a hora mais escura mesmo, né? Não é? A hora mais escura, pode ser, ou sombria, não sei. Foi... A hora mais sombria. Não sei agora. Pode ser, não tenho certeza. Aquele filme retrata bem quem foi Churchill e acho que deve inspirar muitas gerações aqui para frente. E claro, os liberais também, né? Reagan nos Estados Unidos, Sim. a Thatcher e assim por diante lá. Pois é, no Reino como Unido. é o Dia Internacional da Mulher também, hoje eu tenho essa curiosidade. Que mulher você gostaria de ver no Partido Novo? Opa, essa é uma boa pergunta, mas na verdade nós já temos excelentes mulheres no Partido Novo. Nós temos a nossa deputada federal, Adriana Ventura, que estava de aniversário, inclusive, nesse fim de semana, no sábado, que é um exemplo para mim de parlamentar aguerrida. Ela tem uma base social muito forte, ela é aqui de São Paulo, e apesar dessa base social muito forte, ou talvez por causa dela mesma, ela consegue se manter muito firme no ideário liberal, mostrando que a saída para resolver os problemas, principalmente dos mais pobres, é o liberalismo. Hoje o maior promotor de desigualdade social no Brasil é o Estado, seja por meio dos altos salários, a gente vinha falando antes de entrar no ar, né? No serviço público, que faz uma distribuição de renda ao contrário da iniciativa privada para quem ganha no serviço público, seja pelas burocracias que impedem que dezenas de milhões de brasileiros, 40, 50 milhões de brasileiros, estejam na formalidade. Então, para mim, eu já estou bem servido com as mulheres que nós temos no partido. Adriana Ventura, nossa deputada federal, Janaína Lima, nossa vereadora aqui em São Paulo, agora se elegeu mais uma mulher, Cris Monteiro. Aliás, o Partido Novo, vão achar que estou fazendo propaganda demais do partido aqui. O Partido Novo é o partido que não utiliza laranjas
para as eleições como candidatos a vereador. Cota Nós perdemos feminina. candidatos homens porque nós cortamos ele fora, às vezes, por não ter mulheres suficientes para fechar a chapa, Augusto. E mesmo assim, o Novo teve quase 35% dos seus vereadores eleitos na última eleição, mulheres. Nós tivemos mais de um terço de mulheres eleitas no Partido Novo. Para surpresa, talvez, de todos os outros partidos, principalmente esse de esquerda, que fala de igualdade de gênero, que tem que ter mais, né, mulher na política, nós somos o partido que mais elegeu mulheres em proporção na última eleição para vereador, mesmo sem usar laranjas. Patrícia, depois Silvio. Eu queria voltar na pauta do liberalismo. O governo atual se elegeu, né, com a bandeira de liberal na economia, conservador nos costumes, e né, com o posto Ipiranga sendo colocado, com figuras que deixaram o governo, infelizmente, como Paulo Ebel, como Salim Matar, o Marcos Troirro, que tinham, né, essa bandeira liberal. Como que o senhor vê a contaminação da tese do liberalismo com essas últimas ações do governo, como intervenção na Petrobras e outras tantas que parecem que o liberal do governo é só para inglês ver? Eu vejo como a sociedade vê, e a sociedade demonstrou isso com uma queda brutal da Bolsa depois do anúncio do presidente da República de que trocaria, né, o presidente da Petrobras. E essa história de que, né, mercado financeiro, uma onça, etc., a Bolsa de Valores são as pessoas que lá operam, e as pessoas que lá operam são cidadãos brasileiros. Tem também pessoas de outros países que operam eventualmente na Bolsa, mas a maior parte são cidadãos brasileiros, né? E ali a gente demonstrou como o cidadão brasileiro viu com preocupação a mudança de rumos de um governo que sempre veio se dizendo liberal e agora está interferindo, por exemplo, na Petrobras para buscar uma redução no preço dos combustíveis. Isso é algo muito, muito, muito perigoso, né? Pelo menos assim foi anunciado que essa teria sido a intenção do presidente, né? Ele obviamente nega, ele diz que é por outros motivos, que o Castelo Branco isso ou Castelo Branco aquilo, mas a verdade é que ele é uma pessoa de mercado, né? E o general Lune Silva, né, que está sendo indicado, uma pessoa extremamente qualificada, não tenho dúvidas disso, general do Exército, tem preparação, mas para ser general, a gente precisa dos nossos militares realmente na defesa do nosso país. Eu acho muito ruim quando a gente começa a vê-los indo para postos chaves das nossas companhias públicas, em vez de cuidarem realmente daquilo que eles, sem dúvida nenhuma, entendem muito bem, que é a defesa nacional. A gente precisaria privilegiar mais o mercado e, principalmente, privatizar a Petrobras. A solução para a Petrobras não está em trocar a gestão, está em privatizar a Petrobras. É preciso privatizar, vou falar 3 vezes, privatizar, privatizar, privatizar. E não é só as Petrobras, não é só a Petrobras, os bancos públicos, as estatais, para ter mais concorrência no Brasil. Só com mais concorrência nós vamos reduzir o preço do óleo diesel, da gasolina. Não é de outro jeito, é abrindo para que mais pessoas também possam investir nela com mais segurança. Assim nós vamos ter redução no preço do combustível. De outro jeito, o presidente não vai conseguir entregar aquilo que ele está prometendo. Deputado, o senhor citou agora há pouco como um dos ícones. Está voltando de novo aqui. Está voltando de novo? Então, desculpa, gente. Vamos abrir espaço aí para o senhor votar. Transparência, né? Vamos lá. Agora o destaque 11. Orientação do Novo é não. Espero que dê tempo ainda, porque quando me ligo nesse celular aí já está no finzinho da redação. Aí, ó. Pronto, votei não aí, o pessoal pode ver. Pronto. Praticamente uma sessão da Câmara, da TV Câmara. É uma aula prática, voto na paralela ao direto ao ponto. Mas, deputado, aí. O senhor citou agora há pouco o Ronald Reagan aí como um dos ícones para o senhor, como um grande político da história, o que eu concordo. É dele também uma das frases de que a melhor forma de assistência social é o emprego, apesar de alguns governadores loucos pelo lockdown continuarem pregando que as pessoas fiquem em casa. Os bem alimentados podem pedir comida pelo aplicativo e aqueles que são invisíveis para esses governadores têm que viver do auxílio emergencial. Então, mas diante da votação da proposta de emenda constitucional emergencial, o ministro Paulo Guedes teria ali os 44 bilhões de reais de manejo e fala aí num novo auxílio emergencial de, em média, R$250, 175 a 375 reais. Qual é a avaliação do senhor sobre essa prorrogação do auxílio emergencial? Olha só, Silvio, eu tenho muito problema com esses pagamentos de assistência social feitos sem o devido planejamento. É claro que foi importante no ano passado, ninguém nega que precisávamos achar uma forma de não permitir aos mais miseráveis passarem fome durante uma pandemia.
mas nós vimos quais foram os efeitos colaterais daquele auxílio pago nas coxas. Né? Muita gente que recebeu que não deveria ter recebido, fraudes. Funcionário público, nem se fala, o tanto de funcionário público que recebeu e está aí. Não foi demitido, não aconteceu nada. É um absurdo isso que aconteceu durante aquele período. Então, nós vamos discutir esse tema numa medida provisória que vai ser editada pelo governo. O problema na medida provisória, né, é que ela entra em efeito imediatamente, a gente não vai ter muita chance de dizer como a gente gostaria que fosse ou não o pagamento desse auxílio, de quanto vai ser, antes da votação dela, que provavelmente vai ser quando os seus efeitos já tiverem sido sustados, né? A menos que haja um acerto com o parlamento para votar antes, para aumentar ou diminuir o valor. Esse, pelo menos, até agora tem sido o acordo. Vota-se a PEC emergencial e depois de votada a PEC emergencial, entra-se com o pagamento do auxílio emergencial por MP. Eu tenho problemas com esse auxílio emergencial da forma como é feita, não porque eu não acho que tem que pagar para quem é mais miserável, claro que tem. Né? O meu problema é com a falta de foco, né? Com as fraudes que podem acontecer. Isso vale para esse e vale ainda mais para os permanentes, para o Bolsa Família, para os outros projetos. Nós precisamos achar uma porta de saída para essas pessoas. Não é possível que ano após ano continue se comemorando a adesão de novos beneficiários ao Bolsa Família, depois de tantos anos da sua existência. Nós deveríamos ter menos beneficiários e aí sim comemorar, porque as pessoas estão encontrando uma forma de subsistência, de sobrevivência e mais do que isso, de dignidade, por meio do seu próprio trabalho, por meio do seu próprio esforço e não por meio de uma ajuda do governo que muitas vezes, lamentavelmente, é uma ajuda mais para o político do que para a pessoa. A engenharia do Bolsa Família é tão fantástica eleitoralmente que ela bota todo o dinheiro saindo da União, a responsabilidade de pagar é do orçamento da União, mas a responsabilidade de dar é lá do vereador que foi escolhido pelo prefeito para ser o seu secretário de assistência social e como vem o dinheiro grátis, ele bota quem quer. Quando chega um ou outro prefeito com uma noção mais de moralidade do gasto público, faz uma revisão no Bolsa Família, como foi feito lá na minha cidade de Dois Irmãos, e baixa para 1/3 dos beneficiários, porque é dinheiro grátis que vem de cima e talvez o antecessor acabou dando para quem não precisava. Então nós precisamos focalizar esse investimento público e fazer com que as pessoas que uma vez ganharam, um dia também possam sair dessa assistência. Vitor, nós temos 1 minuto e meio antes do intervalo. Você faz a pergunta e o deputado responde no segundo bloco. Perfeito. Então, a pergunta é a seguinte, deputado. O senhor falou aqui mais de uma vez sobre a independência do Partido Novo. Fico me perguntando aqui o seguinte, será que algum dia algum político do Novo pode integrar algum governo que não seja do próprio partido, ou seja, uma composição com políticos de outras legendas, ou não? Um deputado do Novo, por exemplo, como o senhor, só viria a ser, por exemplo, ministro, assumiria um ministério num eventual governo de um político do Partido Novo, ou a gente pode imaginar que isso aconteça num outro governo? Bolsonaro, acho que não. O senhor fez muitas críticas aqui. Governos de esquerda, talvez também não. Que governo, que tipo de governo o Novo integraria? A resposta, então, será dada ao... Vitor é um craque, né? Fez a pergunta no espaço exato. Imagina. A resposta será dada no segundo bloco da entrevista com o deputado federal Marcel Van Hatten. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Do you recall, not long ago, we would walk on the sidewalk. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss into the sun, we need someone to lean on. Blow a kiss into the sun, all we need is somebody to lean on. All we need is someone to lean on. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo. Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado. São coisas contraditórias, ou funciona ou não funciona. Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade. Nós precisamos um ministro que faça uma gestão de crise. Uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades. Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os pingos nos is, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix. Notícias, política, esportes,
tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Vitor tinha feito a pergunta, eu peço que você refaça resumidamente para que o deputado responda. A parte final era a seguinte: algum governo o Partido Novo integraria sem ser um governo de um eventual presidente do Partido Novo? Se sim, qual governo, deputado? Não, é possível sim. O Partido Novo não tem preconceito a participar de governos. Pelo contrário, o Partido Novo existe para influenciar positivamente em governos, seja participando eventualmente, seja, enfim, fazendo aquilo que a gente tem feito, por exemplo, no Congresso, né, de uma forma independente, criticando o que não é correto e apoiando aquilo que é positivo. Eu quero só aproveitar a questão de eventual ministério, uma questão só que eu não concordo e que é feito no Brasil, e acho que é uma agressão à separação de poderes, é o fato de um deputado federal poder ser ministro sem renunciar ao seu cargo. Na Holanda, por exemplo, que é um país que eu conheço eficiência política lá e morei lá um tempo, inclusive é terra de origem do meu pai, né? Lá o eventual, né, se eventualmente o deputado é convidado para participar de um gabinete ministerial, ele renuncia ao seu mandato. Aqui no Brasil, o cara pode ir, voltar, né? Secretário de Estado, ele tem uma votação importante na Assembleia Legislativa, ele volta, tira o suplente e tal. Isso eu sou contra e entendo que o Partido Novo também é contra nesse sentido, né? Se é para assumir, vai lá, renuncia ao seu cargo, você foi eleito para ser deputado federal. Você acha que não vai continuar como deputado federal, renuncia ao seu cargo. Agora, o Novo, ele realmente impõe condições para participar de determinado governo, que é a de o diretório aprovar a participação. E se não tiver a aprovação, o filiado acaba tendo a sua filiação suspensa. Nós temos uma pessoa que é muito competente, muito querida, inclusive trabalhou aqui em Brasília até pouco tempo no Ministério da Economia, a Ana Dalben, né, numa época que o Novo ainda não tinha essa resolução de concordância do partido para participar, e ela participou do Ministério da Economia, ou seja, não fez nada que infringisse, né, as normas partidárias. Depois saiu essa resolução e ela agora também já tinha saído do governo federal, com essa, entre aspas, debandada, né? Foi para o Rio Grande do Sul de novo e no Rio Grande do Sul está trabalhando agora como secretária adjunta de saúde do governo de Sebastião Melo. É muito competente, suspendeu, acho que até se desfiliou do Partido Novo, já que não havia, não sei se ela chegou a pedir essa autorização, não sei se foi dada ou se foi pedida, até imagino que não, acho que foi de livre vontade que ela se desfiliou para participar desse governo de Sebastião Melo, até para resguardar a posição de independência dos nossos vereadores, Felipe Camozato e a Mariana Pimentel, que estão lá na Câmara, e eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho, levando os valores do Novo para dentro da administração municipal, sem precisar estar filiado ao partido. Deputado, eu tenho acompanhado sua trajetória e eu testemunho, né, posso testemunhar que você se ampara em princípios para votar, para agir, e age com muita coerência. Como é que é para quem age assim conviver diariamente com pessoas, estou sendo gentil agora, que não são confiáveis? Como é que é? É a mesma coisa que acontece no resto da sociedade. É que lá fica mais exposto. Né? Infelizmente, a política é um imã para muitas pessoas que estão mal intencionadas, né? E é por isso mesmo que nós defendemos tanto a redução do tamanho do Estado, né? A ocasião faz o ladrão. Então, quanto menos dinheiro tiver no Estado e mais foco o Estado tiver naquilo que é a sua função, a começar a segurança pública, né? Saúde e educação, menos chance a gente vai ter para ladrões e pessoas não confiáveis estarem no Estado. Isso é uma questão de longo prazo. Então, para a gente trabalhar lá dentro, a gente precisa trabalhar com o que tem, né? Não adianta se desesperar. E foi o que eu disse na minha live mais cedo, antes de vir aqui para o programa. Estava numa live com o vereador Camozato, lá de Porto Alegre, sobre essa questão do Lula. Eu disse, olha, isso não pode nos desanimar. Porque o que mais vi não o que mais vi, mas eu vi vários comentários no seguinte sentido. Eu vou agora mudar de país, eu quero sair do Brasil. O meu slogan de campanha foi, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil.
Mas para fazer do meu país, né, um país diferente, um Brasil melhor, eu preciso participar da política. Então tem que trazer mais gente boa para dentro, tem que trazer mais pessoas que se inspirem, né, nos exemplos que a gente tem buscado dar no dia a dia para participar da política. Não tem outro jeito, senão o caminho é de desistência, senão é um caminho bom. Você vai ser candidato a governador do Rio Grande do Sul? Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem, Augusto. Não sei qual que é a minha inclinação. Não é provável que eu concorra a qualquer cargo majoritário. Acho que o Novo tem condições de colocar um candidato a governador lá que seja forte principiologicamente, como nós tivemos na eleição passada, o Matheus Bandeira, que foi um cara fantástico na eleição para governador, não se elegeu, mas quem sabe ele volte, não sei, ou outro candidato. Eu talvez possa optar ou por continuar na Câmara, buscar alguma outra coisa, ou talvez, não sei, nem concorrer. A gente nunca sabe, Augusto, que a vida nos reserva. Mas vai continuar na política, evidentemente, é isso aí. Se tiver alguém que eu possa votar lá para me representar? Não vai. Bom, esse bloco é mais curto, vamos fazer mais uma rodada aqui. Patrícia. Eu queria perguntar em relação a essa questão da renovação política. O senhor foi eleito, né, com essa bandeira, jovem, 35 anos, para trazer uma nova política, né, essa renovação, novos ares. Como que é lidar? Acho que o Augusto colocou bem a questão de lidar com os pares ali que não são tão, não pensam igual ao senhor. Como é lidar num ambiente, na Câmara, onde a velha política se sobressai a todo momento? Patrícia é boa, hein? Viu que eu não respondi bem a pergunta do Augusto, que tomou para ela e disse, vai responder. Olha só, a gente precisa, de novo, trabalhar com aquilo que a gente tem lá dentro da Câmara dos Deputados, né? E a gente sabe que muitas vezes precisamos encontrar qual que é o interesse final, qual é o objetivo daquele deputado, que a gente pode, sem ferir os nossos princípios, ajudá-lo a alcançar, para que ele possa, em retorno, também ajudar algo que seja positivo para a nossa causa. É algo que a gente faz no dia a dia. A gente precisa dialogar com todos os parlamentares de todos os partidos, seja do PT, seja do PSOL, seja do PSL, seja do MDB, do DEM, não importa. O nosso objetivo no fim do dia é ter um Brasil melhor. E tem muita gente boa no Congresso Nacional. A gente faz muita tábula rasa, né, dos políticos brasileiros, mas tem muitas pessoas boas no Congresso Nacional e em outros partidos que estão lá fazendo a sua parte. Essa é uma das minhas grandes tristezas em relação à própria formação da base parlamentar do governo Bolsonaro. O Bolsonaro lá atrás, no início, poderia ter investido mais tempo em formar uma base parlamentar alinhada com aquilo que ele defendeu na campanha. Ele claramente nunca gostou de fazer isso, 29 anos dentro do parlamento, quando concorreu à presidência da Câmara, e uma das vezes fez só 4 votos, então não é uma coisa que ele gostasse de fazer, né? Mas por outro lado é uma coisa que era necessário ter feito, uma articulação política melhor, e hoje que a gente vê, ele acabou trocando aqueles antigos aliados que ele podia ter lá atrás, né? Alguns dos quais inclusive hoje são anti-bolsonaristas e se elegeram na esteira do próprio presidente Bolsonaro para estar abraçado com o Centrão. Eu acho isso muito pena. Silvio e Fábio. Deputado, quando o senhor fala menos Estado, isso aparentemente é um ideal quase inatingível, pensando nos últimos governos, sejam do PT e continuando até na atual administração, né? Um Estado menos custoso, mais enxuto e mais eficaz. Porém, a gente sabe que nós vivemos no país do funcionalismo público, que forma uma espécie de uma casta, né? São verdadeiros barões com benefícios, com altos salários, e quem paga tudo isso, inclusive, são os pagadores de impostos, ou seja, só aqui nesse programa nós 6, por exemplo, né? Para não falar todo mundo que está envolvido na transmissão. O senhor realmente acredita que um dia isso vai mudar no Brasil? Nós vamos ter um Estado menor, mais eficaz e sem ex-apadrinhados que estão aí pendurados na máquina pública, não só federal, não, mas em todas as esferas? Eu acho que à medida que o tempo vai passando e o constrangimento vai aparecendo a essas pessoas que abusam das suas prerrogativas, né, para lucrar do dinheiro do pagador de impostos, nós vamos alcançando a redução do tamanho do Estado. Nós tivemos já ganhos nos últimos tempos com desestatizações, não teve privatização de estatal, mas o Salim gosta de falar das mais de 80 subsidiárias ou outros tipos de empresas, autarquias, que ele acabou conseguindo fechar durante o período em que ele esteve no governo. Isso já é um ganho. Nós temos a privatização dos Correios, não é bem como a gente gostaria, mas pelo menos está encaminhada, a privatização da Eletrobras, então nesse tema aí já há um caminho trilhado. Também vai acontecer de acabar o dinheiro como já acabou em muitos estados. No Rio Grande do Sul acabou o dinheiro para pagar o funcionalismo, professores e policiais militares recebendo parcelado desde
setembro, se não me engano, do ano de 2015, quando eu ainda era deputado estadual. Só agora foi colocado em dia o salário com esse dinheiro a mais que veio, que podia ter ido para pagar a ampliação de mais leitos, né? Que é uma das críticas que a gente tem feito para o governador Eduardo Leite, né? Será que a prioridade é essa? Não estou dizendo que policial e professor tem que receber parcelado, por favor, pelo contrário. Mas aí tem outro problema. Lá no estado do Rio Grande do Sul, o governador Sartori teve a coragem que não teve Eduardo Leite, que foi encaminhar uma PEC acabando com a desigualdade no serviço público, em que deputados, juízes e promotores recebem em dia, enquanto professores e policiais militares recebem parcelado. Ou seja, aqueles que mais ganham recebem em dia por causa do 12º, ele é pago mensalmente, de acordo com aquilo que está no orçamento e não de acordo com o que foi realizado. Então, obviamente, no orçamento deficitário, você vai realizar sempre menos que orçou, só que por força da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que é praticamente a mesma nos outros estados, e também o caso da Constituição Federal, primeiro paga-se o 12º dos poderes e o que sobra fica para o Executivo. Então, o que acontece? Quem tem carteira mais poupuda, deputado, juiz, promotor, recebe em dia. Policial e professor recebe parcelado. E sabe quem votou contra a proposta do Sartori, que não passou na Assembleia, eu estava lá? PT, PSOL, todos esses que dizem defender os mais pobres, sempre a favor das corporações, aqueles que mais ganham no serviço público. Deputado, o senhor faz críticas ao governo Bolsonaro, geralmente na área econômica, né, o fato de avanços em privatizações, reformas, etc., e também na área do combate à corrupção, né, o senhor aponta os retrocessos, aqui já falamos muito sobre isso. Mas o senhor e o Partido Novo falam bem menos, ou criticam bem menos, esses arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. Essas ameaças a instituições, esses discursos amalucados, ameaças à liberdade de imprensa, a minorias e tudo mais. Pergunto ao senhor o seguinte, um partido liberal não deveria se preocupar mais com a questão das liberdades políticas e não apenas as econômicas? Tem que se preocupar com as duas e talvez essa percepção ela precise ser melhorada na sociedade, mas há muitos deputados nossos, muitos parlamentares que são muito vocais contra os roubos do presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros que preferem falar mais das ações autoritárias que acontecem, sejam deles, sejam do STF, sejam de governadores e tal, de atos do que de palavras, né? Então acho que nesse sentido nós o Novo temos uma série de parlamentares que têm sido mais incisivos nesse ponto e têm levado a público essa insatisfação, e outros que fazem menos. Isso que é a beleza do Partido Novo, que nós temos justamente essas duas partes muito bem representadas do partido. Aqueles que estão mais focados, e não quer dizer que estejam mais preocupados, porque todos estamos, com a questão de atos, e outros com a questão de palavras. E isso vale tanto para o presidente da República, como vale para a oposição, como vale para os demais poderes. O que eu acho muito contraditório vários, e aí obviamente que no Adendo Novo é mais a crítica à oposição, né? O PT queria incluir no artigo 53 da imunidade parlamentar que discursos que atentassem contra as instituições, que atentassem contra o Estado de Direito, se eu não me engano, e contra a democracia, algo nesse sentido, também fossem passíveis de prisão em flagrante, até para justificar a prisão do Daniel Silveira. Aí eu disse, bom, se justifica a prisão em flagrante, eu vou andar com algemas dentro do plenário do Congresso Nacional e vou prender deputado do PT, do PSOL, de qualquer partido aí que fica dizendo que o impeachment da Dilma foi golpe. Que isso também é um atentado às instituições democráticas, inclusive ao próprio parlamento. Então há muito dois pesos e duas medidas nessa história aí. A gente precisa saber ponderar tudo o que está acontecendo, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, acho que isso os próprios eleitores mais fiéis, os que mais continuam junto com ele, falam para mim com muita frequência quando eu encontro e falo das manifestações do Bolsonaro. Dizem, puxa, ele podia ficar um pouco mais quieto. O senhor acha que hoje existe, deputado, alguma ameaça à democracia no Brasil? E se existe, ela parte de quem? A ameaça à democracia vai ter sempre, ainda mais com os políticos que nós temos no poder e também com os membros de outras instituições. E o que a gente está vendo hoje é que a ameaça normalmente provém de quem tem mais poder. E hoje quem tem mais poder no Brasil é o STF. Não tem dúvida disso. É um poder que inclusive se arroga, né, que não é dele, de ser um moderador das demais instituições. Então, para mim, nesse momento, o exemplo hoje do Fachin foi muito claro, né? Anulando uma condenação de um ex-presidente da República que já tinha sido confirmado em primeira, segunda instância. A gente vai repetir aquilo que disse lá atrás, monocraticamente, né? Então, para mim, isso
E esse é um ato, né? Não é só uma bravata, não é só uma fala, não é só eu vou fazer. Porque eu vou fazer, pô, é muito fácil a pessoa dizer eu vou fazer, inclusive para regimentar eleitorado, mas fazer mesmo, isso o STF tem feito recorrentemente todos os dias, e para mim isso é uma grande ameaça à democracia, mas não só partindo dele também, a gente vê na própria Câmara dos Deputados. Nós, do Novo, não pudemos apresentar uma emenda ao PEC do Orçamento de Guerra, que era direito nosso de apresentar, para passar o dinheiro do fundo eleitoral do ano passado para o combate à Covid. E o Rodrigo Maia, eu chamei inclusive de ditador, não me arrependo, porque ele realmente foi um ditador naquele momento, ele inadmitiu de ofício a nossa emenda e não pudemos votar. Um absurdo, porque nos competiu o direito regimental a isso. E acontece direto, né, frequentemente na Câmara dos Deputados ou nas sessões do Congresso Nacional, porque eu não participo como senador, mas obviamente como deputado no Congresso Nacional eu acompanhei as sessões presididas pelo Davi Alcolumbre, o novo presidente Rodrigo Pacheco, ainda não tive oportunidade de participar da sessão de Congresso Nacional. A gente percebia várias vezes um atropelamento do regimento, inclusive atropelamento da própria Constituição, onde dizia, por exemplo, que os vetos, né, do presidente precisam ser votados antes de qualquer projeto de qualquer PLN, para liberar, por exemplo, emendas extra-orçamentárias. Eles, volta e meia, passavam por cima da Constituição, coisa que não podia, o Novo barrava, e conseguimos barrar até chegar a pandemia, com a desculpa de que os vetos não poderiam ser apreciados, então vamos tratar dos PLNs porque não havia acordo para os vetos. Isso é um absurdo, passa-se por cima da Constituição, e não é só nesses momentos, não, acontece muito dentro do parlamento também. Deputado, mas, mesmo assim, vivemos uma democracia falha, uma democracia que tem seus defeitos, devemos defendê-la, e aí vou usar Churchill, né? É o pior de todos os sistemas, exceto todos os outros que já tentaram implementar no mundo. Precisamos defendê-la, precisamos inclusive defendê-las de falas e principalmente de atos, e por isso que eu foco muito mais em atos, porque eu acho que o tempo é melhor investido para avaliar aquilo que é feito do que as bravatas que são espalhadas. Deputado, já que o senhor falou do Supremo Tribunal Federal, qual é a sua avaliação sobre o tal do inquérito das fake news, né, que não tem um escopo muito claro, o Ministério Público não é chamado, corre ali à margem da constitucionalidade, e o relator, o ministro Alexandre de Moraes, tem tomado algumas decisões com base na Lei de Segurança Nacional, uma lei de 1983, um entulho da ditadura que sobreviveu à Constituição de 88, né? Isso é o mais irônico de tudo, né? Se basear sobre uma lei da época de exceção, né, de ditadura militar. E um ministro ser suposta vítima, acusador e julgador, né, do próprio caso. Isso é em descompasso com qualquer coisa que nós entendamos como Estado de Direito, devido ao processo legal e assim por diante. O próprio STF demonstrando que não confia no Poder Judiciário. A verdade é essa. Se a gente tentar espremer, é o seguinte: o STF, assim, como o Poder Judiciário, lá na primeira instância, onde muitos desses casos deveriam andar, não toma as atitudes que nós entendemos que devia tomar, e a promotoria não anda, nós vamos fazer isso aqui sozinhos. Isso é um absurdo. Então chama inclusive de inquérito fake, não é inquérito das fake news, é um inquérito fake, porque é um inquérito que não deveria existir. E começou com uma perseguição à imprensa. E isso que eu acho mais grave de tudo, Augusto. Vocês todos aqui que são jornalistas, não estão na mídia, eu acho mais grave de tudo é o silêncio que a imprensa fez quando aqueles que participavam, quando aqueles que foram alvos do processo não eram mais jornalistas ou não eram mais pessoas com quem a grande mídia simpatizava, né? Os jornais não fizeram os editoriais que haviam feito na época contra a revista Cruzoé, que foi a origem desse inquérito fake lá atrás. Quando começaram a perseguir aqueles com os quais eles não concordavam, ficaram quietos, ficaram mudos, como o parlamento agora fez no caso do Daniel Silveira. Isso eu acho mais grave de tudo, porque a imprensa precisa ser forte e precisa denunciar isso todos os dias. Essa era a parte da minha última pergunta. Puxa vida. Falar justamente sobre a cobertura da imprensa e o senhor, como mestre em jornalismo, como via isso. Mas eu queria deixar uma pergunta final mesmo nesse sentido. O senhor, como jornalista, se estivesse no front hoje, como que o senhor cobriria a atualidade brasileira? Com a maior imparcialidade possível. Acho que a minha grande paixão pelo jornalismo, eu comecei como entregador de jornal. Eu era entregador de jornal na minha cidade em Dois Irmãos, fui para os Estados Unidos para um curso de robótica
minha turma de ensino médio, e antes de ir para lá eu falei com o editor do jornal, tomei a coragem, subia no andar de cima e pedi para ele a oportunidade de mandar reportes dos Estados Unidos. Ali comecei como colaborador internacional. Veja bem, Augusto, comecei no topo da carreira. E aí mandei, eventualmente, quando eu voltei, ele me convidou para trabalhar e para mim sempre esse foi o maior mérito do bom jornalista, buscar a verdade, mesmo que ela doa em você enquanto você está escrevendo e você tenha descoberto algo que não... Enfim, e normalmente é isso, você começa num ponto e termina num outro, numa investigação jornalística, né? Você imagina uma coisa e acaba descobrindo muitas outras. Eu acho uma pena a parcialidade que a gente vê de muitos meios ou de muitos jornalistas nesse momento. Acho que a formação dos nossos jornalistas é muito deficiente no nosso país, como a formação de várias outras profissões, mas o jornalista também tem muito mais formação de militância do que formação para o bom exercício do jornalismo. Né? E eu gosto de ler muitos textos, aliás, sobre o tema do Augusto Franco. Ele volta e meia escreve no Estadão sobre o que é o bom jornalista. O bom jornalista, quero deixar aqui em público meus parabéns para ele, porque ali realmente tem uma série de artigos que ele escreveu, acho que foi no ano passado, ou há 2 anos já, mas até vou tentar recuperar, que me fazem refletir sobre o que eu seria hoje se eu tivesse sobre a ética no jornalismo. Carlos Alberto de Franco. Eu estaria fazendo o que vocês estão fazendo. Estão fazendo perguntas honestas, transparentes, apertando quando precisa, não sendo parciais. Acho que é isso que a gente precisa no nosso jornalismo. Deputado, para a minha última pergunta também, muita gente tem dito nos últimos tempos que se arrepende da opção que fez no segundo turno de 2018, quando havia Bolsonaro e Haddad. O Dória, evidentemente, né, já disse isso várias vezes, que se arrepende do Bolsodória. Recentemente, Fernando Henrique disse que se arrependeu de não ter votado no Haddad. Pergunto ao senhor, o senhor se arrepende do seu voto, que deve ter sido em Bolsonaro, imagino, no segundo turno de 2018? E se em 2022 tivermos de novo, no segundo turno, Bolsonaro e Lula, eventualmente, né? Em quem que o senhor vota? Não, eu não me arrependo do voto que dei em Bolsonaro no segundo turno, dadas as condições que se apresentavam ali. Quem precisa se arrepender do que fez diferentemente do que prometeu na campanha é ele. Não, acho que esse é o fato. Não havia como, naquele momento, com as duas opções dadas, voltar no passado em relação ao Haddad. Em relação ao Lula, a gente vai trabalhar aí para reverter essa decisão e não tenho a menor... sinceramente, eu não tenho a menor expectativa de que a gente tenha um segundo turno desse no ano que vem. A gente vai trabalhar para chegar no segundo turno com o nosso candidato do Novo e vencer as eleições. Pronto. Silvio, última pergunta, depois Vitor. Voltando ao tema das reformas, deputado, acho que há um entendimento, boa parte dos seus colegas e tal, que se as reformas não passarem, por exemplo, a tributária, a administrativa, nesse ano não passa mais. O ano que vem vai ser contaminado pelo calendário eleitoral e por aí vai. Porém, hoje, a gente já começou a semana até com algumas notícias do presidente do Senado, o presidente da Câmara, dizendo, olha, o calendário vai ter que ser empurrado. O senhor realmente acredita que a reforma passa, pelo menos a tributária, considerada a mãe aí de todas as reformas, e agora é a hora, né? Nós não temos alternativa, ela precisa passar, sem dúvida, e principalmente porque ela trata de simplificação, a gente precisa simplificar o processo tributário, nós não podemos continuar com a burocracia que nós temos no nosso país, que faz com que o nosso empreendedor seja o que mais leva tempo para preencher papelada. O que significa na prática, né, para quem está assistindo o programa, Silvio? Na prática significa o seguinte: o empreendedor, ele precisa cuidar mais da atividade meio da sua empresa, que é prestar contas do governo, do que da atividade fim, que é cuidar do seu produto, cuidar do seu serviço, se dedicar àquilo que o consumidor dele busca. Enquanto a gente tiver tanta burocracia na atividade meio, a nossa produtividade não tem como disparar. Isso vale para a questão tributária, vale para a questão trabalhista, enfim, também, mas nesse momento a gente está discutindo de novo, né, a questão tributária. Então, se a gente não eliminar esse problema, esse cipoal, que a gente chama, né, tributário, não tem como ganhar em produtividade. Nós precisamos resolver isso para depois tratar de redução do tamanho da máquina, porque isso é outra coisa que muitas pessoas cobram. A reforma tributária tem que ser para reduzir imposto. Não dá para reduzir imposto antes de reduzir despesa, esquece. E a maior parte das pessoas não se dá conta que só se mobiliza para ir numa sessão, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores no município, quando o prefeito ou o governador decide aumentar imposto. Quando ele decidiu aumentar imposto é porque a despesa já foi elevada e ninguém acompanhou a despesa. O aumentar imposto do político, e é irônico um liberal dizer isso, óbvio que eu sou contra qualquer aumento de imposto, mas é o mais barato que o político pode fazer. Porque se ele não aumentar imposto, vai ser dívida, vai ser de alguma outra forma que vai ser muito mais caro no futuro. Então isso é uma consequência do tamanho da máquina. Nós precisamos, portanto, simplificar
o nosso sistema tributário, para dar mais produtividade para o setor privado, para ele poder também, assim, além de lucrar mais, empregar mais gente, aumentar a arrecadação do Estado e aí sim, com esse aumento de arrecadação, também poder diminuir depois, em 5, 10 anos, a carga tributária com uma reforma administrativa que desincha a máquina pública. Deputado, estamos no final do programa. O senhor tem 30 segundos para dar um recado a algum jovem que esteja interessado em tornar o Brasil um país melhor. Agora, o que ele deveria fazer? Olha, em primeiro lugar, se informe muito. Parabéns por estar assistindo esse programa. Isso significa que você está se informando. Eu acho que a câmera é aquela ali, né, Augusto? Isso, está certinho. Bom, estou certinho, olhando para a câmera, olhando nos seus olhos. Parabéns por estar assistindo esse programa. Esse programa aqui está trazendo informação, não importa se é de alguém liberal, se é de alguém da esquerda, se é alguém de direita, não importa. Alguém que está falando para você, se você sentiu que essas ideias te representam, procure, por exemplo, o Partido Novo, filie-se, participe da mudança. Nós vamos ter processo seletivo para as próximas eleições, ter candidatos a deputado estadual, deputado federal, enfim, participe desse processo da mudança. Ou no partido político que você preferir, ou então procure também mudar a realidade no seu meio. Por exemplo, diretório acadêmico, associação de bairro, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, a gente acaba não fazendo por puro comodismo. Participe da política, não se desiluda, não pense que a solução é mudar de país, ajude a gente a mudar o país. Perfeito. Deputado, muito obrigado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, a conversa foi ótima. Meus parabéns aí pela postura, muito obrigado pela participação nesse programa. Obrigado. Quero agradecer para mim é uma honra, um privilégio. Muito obrigado, Marcel. Quero agradecer aos participantes da nossa bancada, hoje formada por Patrícia Blanco, Silvio Navarro, Fábio Zanini e Vitor Brown. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.